Oi, as irmãs, como vocês estão? Eu espero que muito bem, como pedido. Eu ia falar requestado, que é requested. A minha cabeça tá assim, ó. Como pedido no vídeo anterior, que eu comentei sobre busca de emprego, eu falei, se for um assunto interessante aí pra vocês, me avisem. E o comentário que eu mais recebi foi falando sobre isso, e inclusive os comentários tinham muitos likes, então obrigada por todas vocês que demonstraram interesse. Aqui está o vídeo de como foi minha busca de emprego na Alemanha. Sem glamour, esse daqui não é um vídeo coach, não é um vídeo, como achar emprego na Alemanha em 5 passos, como fazer. Esse aqui é um vídeo sobre a minha experiência, toda a parte emocional, toda a parte como é que chama? De skills, de habilidades. Vou falar sobre os processos, o que eu achei, como que foi lidar com tudo, diferenças, mas tudo a partir da minha experiência, que era o tipo de vídeo que eu gostaria de ter assistido na época que eu tava passando por esse processo. Foram conversas que eu tive com amigas que moram aqui, também compartilhando as experiências dela, mas se você não tem uma pessoa que mora fora pra sentar e falar, eu tô aqui para você, para falar como que foi essa busca de emprego. Recapitulando um pouquinho a minha trajetória, para quem esse é o primeiro vídeo do canal, aliás, se esse é o primeiro vídeo, se inscreve no canal, deixa um like, compartilha com uma amiga, que isso ajuda bastante na criação de conteúdo. Ou se você já conhece, mas ainda não tá inscrita, o que você tá fazendo, minha irmã? Inscreva-se! Eu vim pra cá 2 anos atrás, eu tô iniciando o meu 3º ano aqui em Berlim. Eu já morei fora, em vários países, inclusive já morei aqui na Alemanha, mas como intercambista. Eu viajei muito como intercambista, fiz vários intercâmbios em vários países. E finalmente, 2 anos atrás, eu decidi imigrar. E acho que essa é a primeira coisa que eu falo aqui, que é muito diferente ser intercambista de ser imigrante. Então, eu acho que esse vídeo é principalmente para quem quer imigrar e vir fazer uma vida aqui fora, seja na Alemanha, seja na Europa, mas enfim, fora do seu país. Então é muito diferente, né? É vir como imigrante, os desafios são outros, a intensidade é outra. E emprego é uma das coisas mais importantes quando você é imigrante, porque, né, como que você vai se sustentar? Eu vim pra cá trabalhando como criadora de conteúdo pro Brasil, então ganhando em real, e fazendo um mestrado. Eu cheguei aqui, eu achei um estágio, primeiro de tudo, porque só com o que eu ganhava trabalhando como criadora de conteúdo, transformando pra euro, não dava pra eu me manter aqui. Então, sim, por 2 anos eu tive 2 empregos e um mestrado. Então foi assim, meu Deus do céu, foi uma loucura, foi muito sofrido, mas eu acho que esse primeiro passo foi muito importante para conseguir um trabalho full time aqui. Essa foi a jornada que eu escolhi e foi tudo pensado estrategicamente como um passo para chegar onde eu tô hoje. Porque você pode muito bem, do Brasil, entrar no LinkedIn, entrar em plataformas e procurar e fazer entrevistas e vir para cá com visto de trabalho, né, como sponsorship. Mas esse não foi o caminho que eu decidi seguir, porque na minha experiência, com as habilidades que eu tinha, com a trajetória que eu tinha, que não é corporativa, eu acredito que esse era o melhor caminho e meio que deu certo, né? Então, assim, é um caminho sofrido, porque como vocês viram, né, 2 empregos, um mestrado, muito perrengue, quem me acompanhou aqui sabe que, tipo assim, meu Deus do céu, os perrengues não acabaram, tá? Sigo tendo perrengue, sigo, enfim, passando por dificuldades e problemas e tendo que lidar com desafios. Mas foi o caminho que eu escolhi e eu acho que foi um acerto, assim, sabe? Não tem como eu saber se outro caminho teria sido melhor, que agora foi esse caminho que eu tomei, né? Então é o que eu tenho, mas não tenho arrependimentos, não. Eu acho que era o caminho, era o que eu tinha que ser feito e foi e deu dentro das todas as merdas que aconteceram. Mas foi uma boa possibilidade e eu consegui chegar aqui hoje. O que é? Eu tinha alguma coisa pra falar antes disso? Não lembro mais, gente, tô me perdendo aqui. Eu tenho um roteirinho, não sei por quê, porque eu começo a falar e aí eu desembucho. Mas basicamente foi isso. Eu já tinha tido um emprego aqui na Alemanha, que eu acho que é uma coisa que faz muita diferença, porque eles valorizam muito mais experiência na Alemanha do que você ter tido uma experiência super foda fora numa empresa incrível do Brasil, nananã. Dane-se, a gente quer saber se você já trabalhou na Alemanha, se algum outro alemão te deu validação e te contratou. Não importa se a Globo te contratou, porque quem é Globo? Dane-se. Eles querem saber se a chinfrinha da empresa mini aqui da Alemanha, cheia de bunda mole, te deu alguma oportunidade. Porque se eles deram, aí realmente tá validado.
Então, eu senti muito isso e várias outras pessoas também falaram sobre isso, por isso que eu fiz questão de, desde o começo também, ter o estágio, né? Desde quando eu cheguei aqui e comecei os estudos, para eu poder ter um tempo de estágio no meu currículo. Então, eu tinha já quase 2 anos de estágio, o que foi ótimo. Eu acho que isso ajudou a me posicionar bem aqui, porque as pessoas, a primeira coisa era tipo, você já tem experiência aqui, como que foi, quem que é, babá. Eu acho que a primeira coisa que foi um baque assim pra mim é que eu achei que tomar a decisão de fazer as malas, de vir aqui, fazer o mestrado, conseguir o estágio, tipo, os meus primeiros 2 anos na Alemanha, eu achei que, tipo, pô, eu fiz o trabalho duro, agora eu vou começar a colher os frutos, né? Eu achei que, tipo assim, a fase mais perrengue, a fase mais difícil, a fase mais incerta já passou. Agora eu tô caminhando para um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de conforto. Não, gente. Não, nem um pouco não. Eu achei realmente que, o mercado europeu, o mercado alemão vai ser muito diferente do mercado brasileiro. A minha experiência não foi tão assim. Tipo, vários problemas de vaga, de processo seletivo, de muita coisa parecida, tá? Já vou tirando isso de antemão. Não é um processo glamuroso, não é um processo que você fala, nossa, que delícia aplicar pra cá. Tem as mesmas coisas que a gente passa no Brasil. Tem um monte de vaga arrombada, tem um monte de vaga que, assim, tipo, acabou entry level, né? Isso daí é uma coisa que eu tenho nos meus estudos, assim, muita gente de recrutamento falando tendências para os próximos anos que acabou o trabalho de entrada. Você já chega, só tem vaga mais avançada, que você tem que ter 8 anos de experiência, só que como que você consegue esses 8 anos de experiência? Inexistente. Então, muita vaga arrombada, salários baixos, processos escrotos de gente que não responde. Uma coisa também que acho que as pessoas não esperam e que aconteceu muito é pedir level mother tongue, que é língua materna, level língua materna nas vagas. Muitas vagas pede alemão level língua materna. E colocar level língua materna é uma maneira nada sutil de falar que eles só querem contratar alemães, porque quem tem alemão como língua materna, literalmente, porque tem várias expressões, né? Você pode colocar alemão nativo, que já é um alemão, tipo, é uma forma mais sutil, vamos dizer. Você pode colocar alemão nível C1, C2, que é o alemão mais avançado que tem, que é super difícil, mas muitos imigrantes chegam lá. Ou você pode colocar língua materna, que significa essa é a sua primeira língua, seu instinto, você foi criado nessa língua, nesse idioma. E muita vaga pedia alemão, Mutterspracheniveau. E isso já me dava um calafrio, porque eu falava, caraca, eu não sabia que... Realmente, eu fui muito ingênua. Antes de vir pra cá, eu fui muito ingênua, porque eu achava que Berlim é uma cidade muito internacional, e aí as pessoas já estão acostumadas, dá pra fazer as coisas em inglês, e as empresas estão abertas aos estrangeiros. Olha, gente, tem exceções, como em todo lugar. Tem talentos extraordinários, né? Tem pessoas que realmente são muito mais talentosas, porque a educação de fora da Alemanha, por exemplo, em lugares como o Brasil, a Índia, a galera recebe, eles são realmente muito bons no que eles fazem, em engenharia, em coisa e tal, em development, nessas áreas que tem muita falta aqui na Alemanha, medicina, mas eles seguem preferindo contratar alemães, assim, sem vergonha nenhuma de colocar, tipo, não, Mutterspracheniveau, independente se a pessoa tem as habilidades outras além do idioma. E mesmo que a empresa não trabalhe em alemão, tá? Eu vi muito isso em empresas que, assim, não se trabalha em alemão na empresa, não é uma empresa que, tipo, você tem que ter porque tudo vai ser feito em alemão. Não, não, não. É uma empresa já, tipo, nas áreas que não tem, eles pegam internacional, mas aí, para as outras áreas, por exemplo, marketing, coisa e tal, não, aí precisa ser Mutterspracheniveau. Então, a primeira coisa que eu percebi foi, não é porque você não é capaz, é porque você não é local. Isso é muito real, isso é a primeira coisa, assim, que a gente pode ou entrar num looping de ai, nossa, coitadinha de mim, imigrante, é tão difícil. E realmente, tipo, é uma bosta. É injusto, é ridículo, é patético, é burro, né? Porque, assim, enfim, coisas que não posso falar na internet, mas, assim, vamos dizer que os locais têm um motivo, porque mesmo tendo tanta xenofobia, eles ainda têm que contratar imigrante.
Tem um motivo aí por trás, que será, né? É... isso acontece, a gente pode ficar, meu Deus, tá muito difícil, não vou fazer, não vou participar. Ou simplesmente entrar com a cabeça de que, tá, lembrar, não é porque você não é capaz, é porque você não é um local. Esse é mais um desafio que você vai ter que lidar como imigrante. E essa é a vida de imigrante, essa é a escolha que você tomou. Bora tomar no peito e enfrentar. Vai ser mais difícil? Vai ser mais desafiador mentalmente? Vai. Mas eu tô sabendo, aceito e quero continuar, sabe? Porque você vai ter que lidar com isso se você quer ter um trabalho aqui no exterior. Vou falar um pouco sobre o meu processo mesmo assim, na prática, como que foi. Como eu falei, isso não é um passo a passo, mas é a minha experiência de coisas que eu fui descobrindo e lidando. A primeira coisa que eu tomei conta foi o aspecto... como que chama isso? As palavras estão me fugindo. O aspecto, assim, as coisas que eu precisava fazer. Então, eu fiz e refiz o meu currículo dezenas de vezes. Eu tenho, tipo, a versão 72 do meu currículo. Eu fiz um portfólio, porque eu não tinha um portfólio. E eu também refiz esse portfólio dezenas de vezes durante esse processo. Eu fiz um site também no Canva mesmo, mas de apresentação, falando sobre mim. Porque para quem é da área criativa, é importante ter isso. Eu fiz treinamento de entrevista, eu participei de muita palestra, tipo, eu li muito sobre, e tudo coisas gratuitas, tá, gente? Coisas que você, tipo, conversas com o chat, que eu ficava horas com o chat ali aperfeiçoando, ou quando era pra uma vaga específica e coisa e tal. Então, assim, eu usei e abusei de todas as ferramentas gratuitas que eu tinha, conversei com pessoas, era cara de pau, meu currículo passou pela mão de todas as minhas amigas que já trabalham aqui, que já moram aqui, pra dar o pitaco delas, pra falar o que elas acham, como que pode, o que pode, nananã. Então, primeiro eu fiz toda essa parte técnica, vamos dizer, técnica, e depois eu fui pra parte psicológica, porque chegou no momento, depois que eu tive essa realização que eu falei, de tipo, tá, então não é porque eu não sou competente, é porque eu não sou local, eu precisei cuidar mais do meu mental, porque o meu currículo, ele tava amarrado, eu tenho a experiência, eu tenho as competências, ela tá bem apresentada, agora é sobre entender que não é pessoal, apesar de parecer muito pessoal, porque literalmente a pessoa lê o seu currículo e fala, não, obrigada, centenas de vezes, muitas vezes não é pessoal, muitas vezes é porque é máquina que faz um scan e aí não pega o seu currículo como um currículo para passar da primeira fase. Muitas vezes é por isso, é porque você não é uma pessoa local e aí 100 pessoas locais aplicaram, então você não é nem considerada. Muitas vezes é porque tem um perfil específico que tá precisando naquela vaga e que não é o seu perfil e você não deve, então eu vou me apresentar como esse perfil porque é o perfil que eles querem. Não, porque aí no dia a dia do trabalho você vai ter que ficar anos performando essa persona que você não é a maneira que você trabalha, tipo, não vai dar certo. Então eu fui pra área mental, muita terapia na cabeça, muito desabafo com as amigas e é uma frustração enorme, gente. Procurar emprego no Brasil é uma frustração enorme. Procurar emprego aqui fora é, tipo, 10 vezes mais, porque você fica assim, realmente, tipo, além das preocupações de eu não vou ter como pagar minhas contas, eu não vou ter como, tipo, seguir a carreira que eu quero, eu não vou... Além disso, é tipo assim, tá, e aí eu vou ter que voltar pro meu país, eu vou ter que mudar minha vida completamente, eu vou ter que... O que vai acontecer comigo? Quanto tempo eu tenho? Eu ainda tenho o privilégio enorme e a sorte de ter um passaporte europeu. Tenho muitas amigas que não têm passaporte, então eu vou ter que trocar de visto, tem outro visto pra eu trocar, tá, eu posso até... É uma camada a mais pra vaga que você tem que falar, tipo, mas vocês fazem sponsorship, né? Vocês dão o visto também, porque eu preciso, e nananã. Então, tem essa camada. Eu tô sentindo que tem uma luz batendo no meu rosto, gente. Saiu um solzinho aqui, vamos aproveitar. Mas, enfim, então tem tudo isso. E aí eu fui pra parte psicológica mesmo. Muita terapia na cabeça, conversa com amigas. Eu acho que isso que eu tô trazendo aqui, tipo, trazendo a minha experiência, ver outras experiências de outras pessoas que também passaram por essa dificuldade, ver que tá, não sou só eu, muita gente passa por isso e consegue, e no fim dá certo, porque dá uma desesperança enorme, assim, o sentimento é de que, tipo, todo mundo vai conseguir, menos eu não vou conseguir, eu não vou fazer, eu vou ser a fracassada e eu vou ter que voltar pro meu país, acabou tudo, sabe assim, tipo... Ainda mais eu que tenho minha vida exposta na internet. Então é muito difícil lidar com essa parte. Eu diria até que é a parte mais difícil. Porque de resto, gente, é do the work.
Então, como foi os meus processos? Eu usei apenas o LinkedIn e o LinkedIn apenas. Foi assim também com a minha vaga de estágio. Vários lugares, várias palestras que eu fui, inclusive na minha escola do mestrado, eles falavam, não, tem essa plataforma tal na Alemanha que é muito... Nanana. Ai, gente, sinceramente, pela minha prática, balela. Essas plataformas, além de serem ruins, plataformas ruins de utilizar as vagas, é muito mais focado para alemães Muttersprachniveau. Então, se no LinkedIn você vai encontrar muito desse pedido nessas plataformas, então é praticamente imprescindível que você seja um alemão. Então, você tem que escolher onde você vai colocar a sua energia. Porque, por exemplo, busca de emprego não é um full-time job, né? É um trabalho de tempo integral. Mas nem todo mundo consegue ficar um tempo só procurando trabalho. Eu tava fazendo isso enquanto eu tinha os meus 2 trabalhos. Assim que eu terminei o mestrado, que aí eu tinha um pouco mais de tempo para respirar, não respirei, fui procurar um emprego de full time, mas eu ainda estava no meu estágio por 20 horas semanais e eu ainda estava criando conteúdo para cá. Então foi nesse meio tempo que eu colocava a minha energia nisso. E uma coisa muito interessante, muito assim, uma dica, não é uma dica, mas um negócio muito importante que uma terapeuta me ajudou é que assim, quando eu comecei, eu me desesperei, porque eu falei assim, qualquer minuto que eu não estou no LinkedIn, olhando e lendo e aplicando, eu estou perdendo tempo e errando no meu processo, porque, né, enfim, eu devia estar fazendo isso. E aí se tornou uma experiência muito frustrante. Toda vez que eu ia entrar no LinkedIn, era uma experiência muito ruim, sabe? Tipo assim, era um negócio negativo mesmo. E aí ele falou assim, não deixa chegar nesse ponto de ser uma experiência negativa. Coloca um tempo certo. Então, tá, eu vou segunda, quarta e sexta ficar 1 hora no LinkedIn. Porque 1 hora não vira aquela coisa totalmente exaustiva que você se exaure de ficar 3 horas ali adaptando o currículo, lendo vaga, aplicando, fazendo carta de apresentação. Porque sim, aqui cada vaga precisa fazer carta de apresentação, né? Cover letter. Então, em inglês, em tipo, adaptada pra vaga, adaptada pra descrição, adaptada pro título daquela vaga. Então, assim, era too much. Então, eu comecei a aceitar, primeiro, que era mais produtivo eu fazer isso, tipo, 1 hora só por dia, ou 2 horas, tais dias, pra eu ter uma jornada e um processo melhor e mais produtivo, poder aplicar melhor. E aí, foi o negócio de entrar no LinkedIn. Eu aprendi muito a mexer no LinkedIn. Eu não sei, antes de até aplicar pro meu estágio, nossa, gente, LinkedIn, ruishi, sabe? Assim, não usava, não tinha interesse nenhum. Mas tive que fazer, tive que arrumar meu LinkedIn inteiro. Aprendi muito a usar a ferramenta de busca, de alertas, de coisas. Eu também seguia muitas empresas que eu sei que trabalham em inglês e contratam muito em inglês, que tem muito estrangeiro. Então, essas eu deixava alerta pra, tipo assim, qualquer vaga que eles postam, eu na hora já saber, porque aplicar no primeiro dia que eles postam é muito importante. Você aplica depois de um dia que já tem, tipo, 100 mais aplicações, provavelmente nem vão olhar o seu currículo, sabe? Nem vão te responder. Então, isso também foi uma coisa importante e inteligente, assim, que eu não sabia e aprendi e que me ajudou muito no meu processo. Lembrei, o negócio do Brasil, né? O processo aqui, eu não sei o quão parecido ele é com o Brasil, porque faz muitos anos que eu não me candidato para uma vaga no Brasil. Eu era PJ, né, no Brasil, e eu só fiz processo, tipo, como estagiária mais de 10 anos atrás, gente. Então, assim, não me lembro, não sei com tanta experiência empírica. Eu sei o que as pessoas me falam, eu sei o que eu vejo também no LinkedIn, porque de curiosa, né? Eu leio as vagas, mas não poderia dizer. Eu acho que tem muitas coisas que são parecidas. Vocês que estão passando por isso, me contem nos comentários como que é, se é parecido, se não é, se já mudou. Mas eu achei meio parecido com o que eu tava esperando e tava acostumada, que é vê a vaga, aplica, aí o primeiro round, a primeira rodada é com RH só meio que bate, né, as coisas que estão no seu currículo, dá uma confirmada, passa para a segunda fase e aí depende um pouco, mas a ordem dos fatores... Nossa, tá saindo coisinha de frio dentro de casa, gente, tá menos 8 graus, tá uma friaca nessa cidade. Enfim, e aí a segunda, terceira vaga muda um pouco a ordem, mas é a mesma coisa, que é uma entrevista com o hiring manager, uma entrevista com um case, um study case, e aí uma última entrevista final, que às vezes é com o hiring manager e o RH juntos,
de novo, ou é com os fundadores da empresa, ou é com o head do seu departamento. Aí depende da estrutura da empresa, mas é com a chefia maior ali que precisa estar envolvida e está envolvida nesse processo de contratação, que é meio só para bater o martelo, ver se bate a vibe assim, dá um ok em você, meio que você chega nessa última fase, já passou, ou quase já passou, teve algumas que eu cheguei na última fase e no fim não passei. Mas mais ou menos eram esses processos. Os study cases complexos, longos, trabalhosos. Eu acho que isso foi meio foda, assim. Tive que fazer muito study case, que era. Por isso que eu falo que é um full-time job, porque era assim: ah, tá bom, agora passou o study case, você pode entregar em 3 dias. E aí era um negócio que eu tinha que criar, sei lá, 3, 4 vídeos, porque as vagas, né, que eu apliquei era muito de criadora de conteúdo e coisas que eu tenho experiência e que eu gosto e quero fazer. Então era isso, tipo, tem que criar 4 vídeos com estratégia, pré-produção, filme, edição e apresentação do seu processo de pensamento. Aí eu, tipo, caramba, sabe? E aí eu também tentava fazer as entrevistas logo que eles queriam marcar. Tipo, mandava e-mail hoje, eu já marcava a entrevista pra amanhã. Sempre muito preparada. E eles adoram isso. Sempre falavam, nossa, que bom que você já marcou. Nossa, você foi super rápida. Porque é a melhor coisa pra você fazer, pra você ficar, tipo, no top of mind dos recrutadores, dos managers e conseguir. O meu emprego que eu consegui hoje foi muito engraçado, porque o processo demorou pra caramba, e isso é normal, tá, gente? Esse processo demorou muito, foi mais de um mês, assim, porque, aí teve não sei o que, teve não sei o que lá, ainda mais se você passa por. Se tá no verão, para tudo porque é verão aqui. Ninguém trabalha no verão. Aí se é fim de ano, ninguém trabalha porque é fim de ano, Natal, Ano Novo. Aí se é não sei o que, ninguém trabalha porque. Ninguém trabalha. Então, as coisas demoram muito, ou porque, tipo, na minha empresa, por exemplo, trabalha com produto, então tem, se é Black Friday, todo mundo trabalhando pra Black Friday. Se é coisa de calendário do advento, tá nessa época, tá alguma coisa promocional, assim, sabe, que tem a Valentine's Day, nananã. Essas datas são muita loucura e as coisas demoram, então o meu aqui, a empresa inteira tava numa viagem internacional, então não tinha como, né? E acabou atrasando bastante, demorou bastante, foi mais de um mês de processo. Mas a minha última vaga, eu já tinha feito entrevista com a RH, já tinha feito entrevista com a manager. E geralmente essa entrevista com a manager era pessoalmente, só que eu tava no Brasil. E aí acabamos marcando online. Aí eu fiquei tipo assim, tá, qual que é o próximo, né? Ia ter com os fundadores, no fim não teve. Aí eles me chamaram pra, tipo, conhecer o escritório um dia. Falou assim, vocês querem conhecer o escritório? Fiquei tipo, gente, conhecer o escritório? Isso é uma fase, eu vou ter que entrevistar, eu tenho que preparar alguma coisa, eu fiquei meio assim. Mas fui lá e foi ótimo, eu adorei, porque o escritório é uma graça, aí eu consegui ver as pessoas pessoalmente, foram super queridas, me cumprimentaram com um abraço, que eu lembro até hoje, que isso foi uma coisa que eu fiquei tipo, caraca, mano, na Alemanha é muito difícil, na Alemanha, tipo, às vezes nem aperto de mão as pessoas dão, sabe? São super, tipo, não me toque, mas é uma empresa super internacional, então eu adorei, a vibe bateu muito com a minha vibe, porque eu acho que isso que é importante, né, bater com a equipe. E na hora a minha manager falou assim, eu quero te contratar, quando você pode começar? Se você quiser, né? Ela falou, no caso, se você for aceitar, né? Aí eu falei, eu vou aceitar sim, que a gente já tinha falado sobre tudo, sobre os benefícios, sobre o escopo, sobre o salário, blá blá blá. Então, eu acho que era tipo assim, sei lá, era um dia 20, era fim do mês, dia, sei lá, 18. Eu lembro que era uma quarta-feira e eu comecei na segunda. Tipo, a gente fez tudo isso nos últimos dias. Tipo, na própria quarta-feira eles mandaram a proposta. Aí a gente conversou um pouco, nananã, assinei, tipo, na sexta. Segunda foi o meu primeiro dia no trabalho. Era, tipo, fim do mês, sabe? Última semana do mês. Então foi tudo muito ágil, muito rápido. O que é muito raro aqui na Alemanha, tá, gente? Devo dizer que, pela minha experiência, outras empresas, eles não são tão flexíveis assim. Você só começa no dia 1º, no máximo no dia 15, tem que esperar, nananã, tem um processo. Mas a minha empresa, ela trabalha muito agilmente, então isso também foi um ótimo sinal. E foi assim que eu comecei a trabalhar, é um processo como um todo, apliquei para o LinkedIn, aí fui chamada para uma primeira entrevista com a RH, fiz uma entrevista, fiz o study case, aí hire manager, e aí a última fase foi essa de ir conhecer e receber a proposta e tal. Então, foi assim também em outras fases, eu cheguei na fase final de alguns lugares, que chegou na última coisa, tipo, cheguei a receber feedback, tipo assim, estava entre você e outro candidato, tipo, eu tinha certeza que eu tinha conseguido, mas o outro candidato trabalhava no TikTok, então, tipo, não tem como, aí eu fiquei tipo, tá, mas não tinha nenhum feedback construtivo, era só, tipo, realmente tinha alguém que tinha trabalhado no TikTok, então a gente queria essa experiência na nossa empresa, aí eu fiquei tipo,
Ok. Mas foi positivo porque o processo foi muito positivo no sentido de que a empresa, depois que me rejeitou, fez uma reunião RH comigo pra me dar o feedback, pra me falar, pra, tipo, trazer todos os pontos. Então foi bom porque não mexeu com a minha autoestima, que é a coisa mais difícil, né, durante esses processos, que eu falo assim, caraca, mano. E eu lembro que essa era uma vaga de trainee, tipo, não era nem full time ainda. É full time, mas é uma vaga um pouco abaixo de júnior, sabe? Então eu fiquei tipo, caraca, velho, eu não passei nessa vaga de trainee. Meu Deus, eu tenho mestrado e eu tenho anos de experiência. E se eu não conseguir essa vaga, eu não vou conseguir nenhuma. Eu fiquei muito assim. E aí, esse feedback dessa recrutadora foi ótimo. Ela é ótima, aliás, ela foi ótima durante toda a experiência. Acho que isso faz muita diferença também. A recrutadora da empresa atual que eu tô também é ótima, uma querida, agora que eu vejo ela quase todos os dias. Na verdade, todo o time de RH dessa minha empresa é muito legal, então acho que isso é uma coisa muito importante. Foi um ótimo processo, mas não é sempre assim, tá? Eu acho que isso diz muito sobre a empresa durante o processo, mas infelizmente, empresas super conhecidas, assim, tal, muitos processos super escrotos, inclusive teve uma que eu fiquei muito puta essa, que eu até falei, depois eles tiveram a pachorra de me pedir um feedback, pois eu destruí, assim, sem medo de ficar marcado na empresa. Porque, cara, eles desmarcaram a entrevista 2 vezes e, assim, 40 minutos antes da entrevista acontecer. 2 vezes. E na segunda vez que desmarcou, falou assim: ah, na verdade a gente vai fechar o processo, o que era mentira, na verdade eles tinham oferecido pra outra pessoa, eu conheço a outra pessoa, então, tipo, eu fiquei assim, that's a lie. E aí, depois de uma semana, falaram assim: ai, obrigada por tudo, mas na verdade a gente já achou outra pessoa. Tipo, já tinha falado que tinha fechado o processo, sabe? Ai, foi uó. E não é a única empresa, tenho certeza que não vai ser a única também na minha vida profissional. Os processos muitas vezes são muito complicados, não quer dizer que o hiring manager, não quer dizer que a empresa no geral é assim. Claro que é uma red flag, vamos dizer, mas eu, Marina, acredito que não dá pra ser tão picky assim, não dá pra ficar tipo pick and choose, escolhendo tanto, ai, porque o RH não sei o que. Gata, queremos trabalho, queremos recompensa, né? Tipo assim, ter um salário legal, queremos ter uma empresa que tem uma cultura que respeita, que nananã. Às vezes é isso, às vezes é um funcionário, às vezes é um processo operacional, né? O processo de recrutamento que não tá tão bem estruturado, mas a empresa pode ser legal. Então, eu acho que é um processo difícil. O que eu quero dizer é que, assim, é um processo difícil, não tem fórmula secreta, não tem passo a passo perfeito. Pode ser que seja um processo super legal, chega lá a empresa é um cu. Pode ser que seja um processo bosta, chega lá a empresa é legal. Pode ser que seja uma coisa que demora pra caramba, que você acha que não tá andando e do nada você começa na semana que vem. Então, assim, tem muitas coisas, tem muita coisa que dá pra se preparar, tem muita coisa que, tipo assim, nossa, gente, eu e o ChatGPT aqui, ó, mãozinhas dadas em direção ao pôr do sol, porque me ajudou muito a trazer perguntas inteligentes, a me preparar para as entrevistas, e eu recebi esse feedback, tipo, nossa, você é muito bem preparada, nossa, gostei muito das perguntas que você trouxe. Então faz muita diferença, é muito legal, mas nada tá escrito, né, gente? Às vezes você pode ser super competente, ter um monte de experiência, nanana, mas você não tem o idioma materno, mas você não tem a experiência aqui. E aí é o processo, é encarar, é bater de frente e eu fiquei desempregada por 3 semanas. Minha amiga falou, não é desempregada, eu estava à busca por emprego, porque eu tinha acabado o mestrado, realmente. Eu resolvi sair do meu estágio, eu poderia até continuar lá, mas já fazia um tempo que eu tinha sentido que aquela experiência eu não tinha mais nada pra aprender lá. Eu tava stuck e eles não estavam prontos pra me passar pra próxima fase, então eu dei um ultimato. Foi uma foi uma coisa bem bold, assim, bem, como é que fala, né? Bem corajosa, porque também eu tenho muito respaldo, né? Mas eu senti que eu tinha que fazer isso, porque eu não tava levando tão a sério a minha busca por emprego, porque eu sempre ficava nesse espaço cômodo, tipo, ficar na merda porque tá quentinha, sabe? Tipo, tá quentinho aqui, então por que eu vou sair daqui? E aí eu já sabia que era um espaço que eu não tava crescendo, que eu não tava aprendendo e que não era na área que eu queria, mas eu tava lá porque era seguro, porque eu sabia, eu tinha muita segurança de saber onde eu tava pisando, saber com quem eu tava lidando, um trabalho relativamente fácil, vamos dizer, já conhecia as pessoas, mas eu acho que às vezes a gente precisa se dar um belo empurrão, e aí foi isso que eu fiz, eu me dei um empurrão de tipo assim, não gata,
chega, tipo, eu coloquei um limite de um tempo até quando eles podiam me fazer uma proposta nova, tipo uma troca de contrato, ou uma nova posição e tal, ou eu ia sair. E acabou que eu saí. Promessas, palavras, enquanto você não tiver. E principalmente promessas e palavras, façam escrever tudo. Se é tipo assim, em tal mês nós vamos revisar isso. Peça para ter tudo por escrito, tenha tudo por escrito, grave tudo. Mas nunca acredite em nada até você ter um contrato assinado, porque você precisa de um documento válido afirmando aquilo que foi prometido. E é difícil, como eu falei, nesse processo todo eu acabei ficando 3 semanas em busca de emprego, que foram horríveis, horríveis. A sorte é que eu tava no Brasil ainda, mas assim, minha ansiedade over the roof, saindo do teto. O emocional muito difícil, tava assim, me fechei num casulo, porque eu também não queria ficar conversando com as amigas, tipo assim, o processo tá uma bosta, mais uma rejeição. Nessas 3 semanas foi o caso da entrevista que, tipo, cancelou pela segunda vez 40 minutos antes da entrevista, tipo, você se sente muito desrespeitada, você se sente desvalorizada, é totalmente assim. Mas uma hora vai, eu fiquei muito surpresa, eu tava preparada pra ficar 1 ano em busca de emprego, gente, emprego. 1 ano eu achei que ia demorar, e eu consegui em 3 semanas. Então, assim, nada é tipo, nossa, eu sou a escolhida de Deus, nem um pouco, nem um pouco. Eu acho que é sobre desenvolver habilidades, reforçar o seu emocional muito, muito, muito e escolher suas batalhas, né? Escolher suas batalhas, estar disposta a fazer as coisas acontecerem, porque a job is a job. Não vai ter um emprego dos sonhos, não vai ter um emprego que encaixe tudo que você quer, o salário ideal, a posição, a cultura da empresa, o local, o nanana. Gente, não vai ter. Se tiver, é que nem achar um unicórnio, né? Praticamente impossível. E são fases, são experiências, sabe? Eu acho que uma habilidade muito legal de ter nesse processo, na vida, mas principalmente nesse processo de trabalho, é aprender a olhar as vantagens de tudo que você pode ter. Tipo, o lado bom, o lado interessante de tudo. Porque do mesmo jeito que a gente pode achar um lado negativo e achar, tipo, perdas que a gente tá tendo em tudo na vida a gente também pode achar coisas que tá ganhando, como por exemplo esse meu estágio que eu falei, eu já tava desmotivada, não sei o que, mas era um dinheiro legal, que me ajudou a poder estudar e fazer as coisas aqui, eram pessoas legais, não foi uma coisa que, era um trabalho flexível, então tudo você pode achar lado bom do que você tá tirando ali naquele momento, e nada é permanente. Eu acho que isso também é uma coisa muito importante de lembrar, porque eu, como uma pessoa extremamente ansiosa e diagnosticada, eu sempre penso que tudo é pra sempre. Tipo, eu não tô gostando desse pedaço do trabalho e aí eu não posso viver o resto da minha vida assim. Quem disse que vai viver o resto da vida assim, sabe? Então, é uma coisa que eu tenho que me falar todos os dias eu tenho, tipo, colado na parede, assim, tipo, nada é para sempre, para de ser doida. Que, mas esse trabalho não é ainda o trabalho. Tudo bem, gata, vai ser 1 ano que você vai ficar lá. Tenho certeza que você vai aprender, tenho certeza que vai melhorar o seu currículo, tenho certeza que vai te preparar mais para a próxima posição, sabe? Então, vai, viva, se joga, procura, faz acontecer. Uma hora as coisas vão se encaixar. Não é fácil, tem muito trabalho pela frente. Assim, é horrível, a experiência vai ser horrível. Mas uma hora pode ser que você consiga uma coisa legal. Eu quero trazer a minha história como uma história de superação, não, porque isso é muito patético, mas assim, uma história de, tipo, realidade. A realidade é essa. Tem coisas que eu ainda quero melhorar no meu ambiente, tem habilidades que eu ainda tenho que melhorar muito para chegar onde eu quero, para ter o título que eu quero no trabalho e ter o trabalho assim no aspecto, né, que eu quero. Mas essa é a vida, né? Que bom que tem, porque senão pode se aposentar amanhã, acabou, já aprendeu tudo que tem pra aprender. E a vida não é bem assim. Então é muito difícil, é muito duro, mas uma hora as coisas dão resultado, as recompensas. Aos pouquinhos você começa a colher um frutinho ou outro aqui, não é bem como a gente imagina, né? Eu achei que ia ser uma fruta gorda, suculenta, carnuda, sabe assim, sabe quando você morde aquela manga que até escorre assim? Foi uma manguinha mais sequinha, um fiapinho assim, uma coisa mais azedinha.
Mas foi uma frutinha que eu colhi. Foi uma frutinha que eu colhi. Eu tô muito feliz no trabalho que eu tô hoje. O processo foi esse, foi assim. E aí eu vou mantendo vocês atualizadas. Me falem o que mais vocês querem saber, se alguma de vocês já teve essa experiência aqui. No vídeo passado, muitas irmãs comentaram que eu passei por isso na Espanha, eu passei por isso em Portugal. E aí fiquei não sei quantos meses e tal, quero muito saber. Então, coloque a experiência de vocês aqui nos comentários pra gente poder trocar, pra outras irmãs também poderem saber de outras experiências de mulheres imigrantes, ou homens também, de outros países, enfim, ter um pouco mais de repertório. Mas esse foi o vídeo de hoje. Um grande beijo e até a próxima. Last Christmas I gave you my heart, and the very next day you gave it away. This Christmas I'm